vivia na área da conferência. Aí Deus o chamou para ser pastor de uma igreja e está realizando um grande trabalho na cidade de Feira de Santana. Ele continua como conferencista também. Então, tá tudo contratado, tá tudo aí. Se a coisa fica ruim, dá um glória que ajuda. O outro botou nos 4 cantos, o pessoal do Apacentar. Tinha gente do Apacentar nos 4 cantos aqui do auditório. Aqui, ele não ouviu não, glória a Deus. Então, vamos receber aqui com carinho o pastor Josué Brandão. Ele era um assembleossauro, agora eu mexo com a turma, com o Elcio e com ele. Diz assim, isso tudo era assembleossauro. Agora não, agora está tudo modernão. Tudo, sem perder a essência, na verdade, senão não tem graça. Pastor Josué é um grande amigo, um homem de Deus, tem ministrado em congressos nossos aqui, que Deus permite a gente fazer, a gente não faz nada sozinho, e tenho certeza que ele vai ser instrumento de Deus para a nossa vida nessa manhã. Estende a sua mão em direção a ele, por favor. Senhor, aqui está o teu servo que tu tem usado de maneira tão especial, que nessa manhã a porta da palavra possa estar aberta, o espírito de revelação, de poder, de sabedoria, de autoridade esteja sobre a vida dele. Senhor, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Deus te use. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus para todos sempre. Queridos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos juntos na presença de Deus neste 17º Congresso Fogo para o Brasil. A certeza que Deus está aqui. Nós temos recebido a sua palavra de maneira muito rica. Estamos agraciados. Deus nos contemplou com a sua graça. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele, Deus nos tem agraciado. Pastor Silas, muito obrigado por mais uma vez nos conceder estar aqui, pelo convite, pela amizade, pelo carinho fraternal, ministerial e até paternal. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jabes foi quem nos apresentou ao pastor Silas há uns anos atrás. E aqui estamos nós juntos, servindo ao Senhor. Os demais pastores aqui presentes, para quem expresso meu respeito, carinho, amor fraternal, que Deus abençoe cada um dos seus servos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu cheguei aqui na quarta-feira, meio-dia, perdi a terça-noite e a quarta pela manhã. Mas ouvi quarta-noite, quinta pela manhã 2 mensagens, ontem à noite mais uma, hoje pela manhã já ouvi outra e hoje à noite ouvirei mais uma. Além do enriquecimento espiritual que eu recebo, eu já tenho algumas terças-feiras supridas para a pregação do culto de doutrina. Então eu quero agradecer a esses servos de Deus. Está tudo anotado, pode ficar tranquilo, tá? E é incrível que enquanto o pastor, um pregador vai ministrando, a gente vai transcrevendo a mensagem dele e acaba nascendo outra ali no meio, aí você vai fazendo 2. Então isso é uma dádiva de Deus. Nós estamos em Feira de Santana. Tem alguns irmãos aí de Feira de Santana, alguns baianos. Eu quero inclusive expressar nossa alegria enquanto nordestinos, porque esse é o primeiro congresso Fogo para o Brasil no Nordeste. Então, enquanto nordestino, eu quero agradecer a Deus por esta dadivosa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, honrando-o sempre, porque Ele é bom. E estamos empreendendo uma obra para Deus em Feira de Santana. O pastor Silas falou aqui na quarta-feira, me parece, nós adquirimos uma área em Feira de Santana. Hoje a gente paga aluguel,
É uma área de 34.800 metros quadrados. Agora, o que me encanta não é só o tamanho da área, é que é exatamente neste terreno, exatamente nele, onde Feira de Santana nasceu. Então é o berço da cidade. A cruz, que simboliza a primeira cerimônia religiosa realizada em Feira de Santana, está dentro desse terreno. É você ir para o berço da cidade. E eu entendi isso como algo profético. Tinha grandes empresas envolvidas na negociação, interessados e com dinheiro para pagar à vista, e eu sem um conto, como diz o nordestino, sem um conto no bolso. E meu pai é pastor, meu pai perguntou assim: quanto você tem em caixa? Eu disse: nenhum real. Ele disse: você está dormindo à noite? Estou dormindo e dormindo bem, graças a Deus. Eu disse: eu não conseguiria dormir. Vamos confiar no Senhor. Nós tivemos a primeira pacoteira para o dia 30 de junho, temos mais uma para o dia 30 de agosto, outra para o dia 30 de outubro, e é uma pacoteira de R$1 milhão cada uma. Mas eu estou com a palavra que o pastor Silas disse agora pela manhã. O Deus que toca em alguém para dar R$1.000, não é o mesmo Deus que toca em alguém para dar R$1 bilhão? Confio nele, descanso nele, e sei que ele que trouxe a coroa para Ziclag garante o reinado a partir daí. Amém? Então vamos confiar no Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, nós temos aí o stand aqui à direita, onde estão os nossos materiais. Eu não vou falar muito dos materiais não, porque eu quero compartilhar convosco algo que Deus me deu essa madrugada, e serei rápido. Tem umas camisetas aí: como vencer no dia da angústia, missões, o desafio da igreja, descendo a fortaleza. Normalmente se pensa em subir a fortaleza, mas Davi desceu, tá? As marcas de um vencedor, um altar ou um monte de lixo. Essa mensagem é um confronto. Crente a reboque, provados pelo tempo, tá? Nós temos aí as leis espirituais da semeadura financeira, como tomar posse da bênção, as 4 curas da salvação. Tem um livro que nós lançamos em dezembro, Lágrimas, Fonte de Milagres. É um convite à oração, à busca de Deus. Isso aqui é uma série de mensagens doutrinárias. Nós ministramos lá no culto de doutrina 8 semanas sobre as 7 igrejas da Ásia. Por que 8 semanas? 8 semanas, porque na primeira nós vamos estudar o contexto espiritual, geográfico, histórico daquelas igrejas. Santificai-vos já. E aqui, as virtudes da vida cristã, fruto do Espírito, porque muito se fala em dons do Espírito, e sem profetizar o cara entra no céu, mas sem o amor, sem o gozo, sem a benignidade, sem a longanimidade, não entra. Então, mais importante que o dom é o fruto, tá? Tá lá na saída, irmão, pode adquirir, passar no cartão de crédito, tem uma promoção lá, tá bom? Você chega lá e faz um pacote e leva. Muito obrigado, queridos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, um dos grandes desafios da pregação para mim é porque, embora eu tenha uma personalidade forte, dizem que eu sou colérico, mas eu preciso enfrentar continuamente a timidez. Eu disse à minha mãe que Jesus chegou lá em casa e chamou o homem errado. Porque eu tenho um irmão que ele vende até areia na praia. É fora de série. Mas eu tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade de sentar na primeira fila, tá? Não é charme não, é dificuldade mesmo. Se eu cheguei numa igreja, estava cheia, e eu tive que entrar pela porta da frente. Eu não entro pela porta da frente nem na igreja que eu sou pastor. Se eu entrar pela porta da frente, quando eu chegar no púlpito, o coração está querendo sair pela boca, queridos, tá? Esse é um desafio que eu tenho. Mas eu queria fazer algo que Deus me
direcionou nessa madrugada. Posso? Amém? Queria que o pastor Silas não se incomodasse comigo, por gentileza, mas estar à frente de um negócio desse tamanho é muito mais do que investimento financeiro, é muito mais do que investimento de tempo. Existe uma batalha espiritual travada, que atinge o campo das emoções, da mente, do espírito. E só Deus sabe o tamanho dessas batalhas que o seu servo tem travado. Todo mundo viu a briga de Davi com Golias, ninguém viu contra o leão nem contra o urso. Existem batalhas que são íntimas, só Deus viu. Então o que Deus me convocou nessa madrugada foi para fazer duas coisas. A primeira, eu queria que nós ficássemos de pé e levantássemos um clamor pelo pastor Silas, pela pastora Elisete, em nome de Jesus. Vocês concordam comigo? Digam amém. Então vamos levantar esse clamor, por favor. Eu queria até que dois pastores pudessem estar perto dele, estendendo as mãos sobre ele, duas irmãs também ministrando aí. Vamos levantar esse clamor. E segundo, quem normalmente vai para a igreja domingo pela manhã, levanta assim a mão. Pode baixar só um pouquinho. Quantos no próximo domingo poderão ir para a igreja em jejum por eles? Levanta assim a mão. Ok. É uma batalha espiritual, só Deus conhece, mas há um milagre, há uma vitória grande, há uma barreira enorme a ser rompida, a ser vencida, e será, porque Deus é Deus. A gente olha do ponto de vista da estrutura, a coisa física, mas há uma movimentação espiritual que não se verbaliza nisso tudo. Eu estou fazendo porque essa madrugada eu estava conversando com Deus e Ele me trouxe essa inquietação acerca disso, e eu conheço a voz de Deus. Eu sei quando Ele está falando comigo. Estendam as mãos para cá, por favor, Pai. Tu conheces o íntimo dos teus servos e as batalhas que os teus filhos têm enfrentado, os ataques que o diabo tem deflagrado contra eles, contra a mente, contra as emoções, contra o espírito. E eu quero, Senhor, nesta manhã com a tua igreja, pode clamar comigo, irmão, por favor, com a tua igreja, declarar a vitória dos teus servos, e o livramento, e os laços quebrados, e os inimigos confundidos pelo mover da tua mão em favor dos teus servos. Pai, nós repreendemos o diabo e os seus demônios e profetizamos a porta do Senhor aberta sobre os teus filhos, para aplainar os seus caminhos, para quebrar o arco, cortar a lança, romper o laço e dar aos teus filhos o bálsamo do teu espírito, que gera conforto, força, renovação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Podem sentar, queridos, por favor. Quem vai estar em jejum domingo, faz assim, por favor. Em nome de Jesus, não esquece não, tá? É dia de jejuar, o café fica mais cheiroso, é uma violência. O café fica num cheiro, e a gente está no Nordeste, né, mas o cuscuz parece que a manteiga derrete mais rápido. Tá? Mas vamos fazer isso. Deus nos dará a sua vitória, e os seus servos receberão uma grande vitória através da nossa oração, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 22, por favor. Estou com a minha esposa e pedimos aos irmãos que orem por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque carecemos da intercessão. E quando passar por Feira de Santana, participa de um culto, tá? Participa de um culto com a gente, porque ir à feira e não participar de um culto é prejuízo. Ezequiel 22.
versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Desde um pouco mais de 30 dias atrás, eu comecei a desenvolver uma mensagem para ministrar aqui. E o retoque, o final, foi na quarta noite com uma citação que o pastor Silas fez que gerou um tópico para esta mensagem. E eu entendi que seria assim uma mensagem gostosa de pregar, com resultados maravilhosos dentro da minha perspectiva. Mas de ontem para cá o Senhor fez saltar no meu coração uma palavra diferente do que eu vinha estudando há 30 dias. E eu cheguei do culto ontem no hotel e ainda fui orar um pouquinho, do tipo assim, tentando convencer Deus que a outra estava melhor preparada. Afinal de contas, 30 dias estudando, tá melhor, Jeová, já está mais organizadinha, a linha de raciocínio está montada. Mas o meu coração não concordou com a minha mente. Então eu quero falar sobre o homem que Deus procura. O homem que Deus procura. Devo começar lembrando aos irmãos que Ezequiel exerceu o seu ministério num período que se diz respeito ao período do cativeiro babilônico, e a missão de Ezequiel era conduzir o povo de Judá em Babilônia ao arrependimento para que pudesse ser restaurado a sua terra ou a terra dos seus pais. A missão de Ezequiel era confrontar o povo de Judá acerca do seu pecado na terra do cativeiro e fazer-lhes perceber que havia uma esperança no propósito de Deus para Israel, embora no capítulo 37, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, ele deixa muito claro que o povo já não tinha esperança. No versículo 9, eles dizem: pereceu a nossa esperança. Mas aqui, Deus, através de Ezequiel, está revelando ao povo de Judá as causas do cativeiro e convidando este povo a uma correção da rota para então ser devolvido à terra dos seus pais. E o que nós percebemos ao longo do capítulo 22 de Ezequiel, que o irmão pode ler todo o capítulo posteriormente, é o Senhor caminhando em Jerusalém em busca de alguém com quem ele pudesse contar para realizar a obra de transformação de Judá sem que fosse necessário o cativeiro. E enquanto o Senhor caminha nas ruas de Jerusalém, ele começa a perceber, Deus começa a observar que a justiça havia se perdido. A obediência estava sendo ignorada, a obediência às leis, aos princípios, mandamentos e preceitos de Deus. Santidade, ninguém falava mais nisto. Vamos perceber ao longo do capítulo 22 que a prostituição corria solta nas ruas de Jerusalém. A idolatria havia tomado conta do coração do povo de Deus, a descendência de Abraão. Se percebe o Senhor reclamando que os filhos não honravam mais os seus pais. Havia sogro deitando-se com a sua nora,
a violência estava nas ruas de Jerusalém. Então o Senhor deixa o povo de Jerusalém e vai em busca da liderança. E haviam 3 classes de pessoas com quem Deus tratava em Israel: os reis, os profetas e os sacerdotes. Os reis eram responsáveis por fazerem cumprir a lei, sobretudo no que se diz respeito à responsabilidade civil de cada cidadão, mas isso não lhe omitia do dever do cumprimento da lei moral e cerimonial. Os profetas eram quem representavam a Deus diante do povo. Então o profeta tinha a obrigação de transmitir ao povo aquilo que ele recebera de Deus, e tinha que transmitir com integridade, com responsabilidade, com o cuidado de não omitir nem acrescentar nada. Os sacerdotes, por sua vez, representavam o povo diante de Deus, porque quando os profetas falavam e o povo se arrependia, era o sacerdote que levava a Deus a confissão e o sacrifício do povo, para que o Senhor respondesse com avivamento e manifestação da sua glória. Mas o Senhor percebe que em Judá ele não poderia contar com a corte. O texto mostra que os reis e os príncipes estavam marcados pela violência. As suas mãos estavam manchadas de sangue inocente, e o Senhor não pôde contar com eles. Então o Senhor deixa o palácio, deixa a corte e vai em busca dos profetas. E quando ele chega nas montanhas e nos vales onde os profetas se encontravam, o Senhor então declara que também os profetas não poderiam ser agentes de avivamento, porque eles estavam transmitindo para o povo, em nome de Deus, mensagens mentirosas. Aí o Senhor diz assim: eles dizem ao meu povo que eu disse, sem que eu tenha dito. Está no capítulo 22. Já que os reis não servem e os profetas se corromperam, o Senhor vai ao templo em busca dos sacerdotes e dos levitas, e aí o Senhor reclama que também os sacerdotes estavam desviados, estavam oferecendo no seu altar manjares detestáveis, cordeiros mancos e manchados. Aí o Senhor diz assim: busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a poupasse, mas a ninguém achei. É um caos quando o nível de corrupção espiritual no meio do povo chega a um ponto que Deus não encontra profetas, nem sacerdotes, nem líderes do povo com o qual ele possa contar. É uma tragédia quando a profecia cala. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 traz para nós a referência de um dos momentos mais tristes da história de Israel, nos dias de Eli, quando o Senhor declara que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes e o sacerdote era cego. Havia uma tragédia povoando Israel e Deus não podia contar com ninguém. E se nós dermos uma olhada no retrato de Brasil na atualidade, nós vamos perceber que há uma corrupção solta nas ruas: idolatria, prostituição, violência, miséria das misérias das mais variadas possíveis, liderança religiosa corrompida,
profetas que se deixam corromper, e Deus está dizendo assim: estou buscando no meio de vocês alguém com quem eu possa contar para provocar uma mudança no meio do meu povo. Agora, é óbvio que Deus, quando procura alguém, é interessante que Deus não precisa de uma multidão para provocar uma mudança. Às vezes a gente diz como Elias: estou só, e Jeová está dizendo: quem tem soberania não precisa de maioria, porque a soberania é plena, querido. Deus é soberano. Provoca aí o vizinho e diz para ele: Deus é soberano. Se você tem a soberania, descansa. Golias aparece no arraial de Israel e diz assim: se houver entre vós um homem capaz de lutar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Quantos homens? Charles Spurgeon pregava e dizia assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se das suas mãos sem reservas. A história diz que levantou-se do final do auditório um jovem, nascido e crescido na zona rural, de pequena estatura, meio rechonchudo, bochechudo, descreve o biógrafo. E ele chegou perto do pregador e disse assim: pastor, ora por mim, eu quero ser esse homem que o senhor acabou de falar. Dwight Lyman Moody era o nome daquele rapaz que antes de morrer ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Deus está procurando alguém com quem Ele possa contar. Esta nossa geração precisa ser contagiada pela nossa presença. O mundo precisa saber que estamos aqui. Os reis e os príncipes precisam saber que os profetas estão vivos e os sacerdotes não se corromperam. Eu estava um dia num congresso e o pregador disse assim: Deus vai começar a usar jumentas na tua casa. Lá em casa a jumenta não fala não, querido, o profeta está vivo. Não deixe jumenta falar no arraial que Deus lhe colocou como profeta. Seja homem e mulher de Deus, boca de Deus, para falar o que o Senhor mandar que seja dito. Agora, qual é o perfil do homem que Deus está procurando? O que Deus espera de nós enquanto arautos da sua voz? Qual é a característica, qual é a marca, qual é o referencial do homem que Deus está procurando? Eu vou agilizar um pouquinho, porque eu consigo entender quando cada pregador menciona esse santo relógio aqui na frente. Primeiro lugar, Deus está procurando um homem arrependido, como Isaías. Ei, Deus não está esperando um homem que não peque. Deus não está procurando um anjo, porque se Ele procurasse anjo, quem estaria aqui agora de manhã não seria eu, nem o pastor Gregório, nem o pastor Silas, nem o pastor Jabes. Quem estaria aqui seria o arcanjo Miguel. Deus está procurando um homem. Provoca o vizinho e diz para ele: Deus está procurando um homem, uma mulher. Agora, arrependido como Isaías, alguém que não guarda pecado na gaveta da sua alma, alguém que experimenta arrependimento genuíno e sede de transformação contínua. Capítulo 6 do profeta Isaías, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. E Isaías diz assim: a orla do seu manto enchia os umbrais da casa, e a casa se encheu de glória. E Isaías diz assim: eu vi serafins. A palavra serafins significa ardentes,
aquele que está em chamas, e os serafins com 2 asas cobriam os rostos, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e diziam: Kodesh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Dá para levantar assim a sua mão, por gentileza? Vamos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê, ele cai por terra e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías percebe quando um anjo voa de diante do trono com uma tenaz, vai ao altar, toma uma brasa, toca ali nos lábios e diz: eis que agora o teu pecado foi perdoado e purificada a tua iniquidade. Só então Isaías ouve o Senhor bradar e desafiar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus não pode usar uma igreja que está aliançada com o pecado do mundo. Arrependidos como Isaías, eu vou repetir: Deus não espere que você nunca peque. O que Deus espera é que nós jamais sejamos escravos do pecado. O salmista diz no Salmo 32:5 assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Eu dizia no meu coração: confessar-te-ei o meu pecado e tu perdoarás as minhas transgressões. Salmos 66, 18 e 19, o salmista diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus, o Senhor ouviu a voz da minha oração. A Bíblia me diz que existem 2 advogados que trabalham 24 horas em torno do nosso nome. Está escrito que Satanás de dia e de noite nos acusa diante de Deus, Apocalipse 12:9. E está escrito em 1 João 2:1 que se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a Bíblia nos deixa muito claro que Satanás vai lá e nos acusa. E eu imagino agora, conjecturo, que Satanás chegue diante de Deus e diz assim: Jeová, o Josué não pode estar lá, o Josué não pode ser o homem, não, aqueles pastores lá, nenhum deles podem. Olha o currículo dos camaradas. Aí quando Jeová dá uma olhada no processo, o advogado de defesa levanta, bate a mesa e diz: protesto meritíssimo, eis nas minhas mãos marcas dos cravos, do lado marca da lança. Eu derramei sangue por eles. Dá uma provocada no vizinho e diz para ele: o teu pecado já foi perdoado, o teu pecado já foi perdoado. Aleluia! Tem um texto de Colossenses que eu me apaixono por eles. Paulo diz no capítulo 2, versículo 14, que Cristo pegou o escrito de dívida que havia contra nós e, cravando no madeiro, os expôs aos principados e potestades. Sabe o que Paulo estava dizendo? No mundo antigo, quando o camarada tinha uma dívida e não pagava, o credor escrevia o nome dele numa placa e colocava na porta do estabelecimento. Quem passava na rua sabia que o indivíduo não pagava a dívida. Mas quando ele conseguia chegar lá e pagar o débito, o dono do estabelecimento tinha que tirar a placa, colocar uma espécie de aviso na placa e devolver a placa lá pelo mesmo período de tempo, para que todo mundo visse que a dívida foi paga. E ainda tinha que dar para o camarada uma cópia da dívida paga. Para quê? Porque quando ele chegasse lá na frente para comprar a crédito e alguém dissesse: não te vendo, você não paga, ele ia dizer: paguei, está aqui a dívida paga.
O que Paulo está dizendo é que Satanás tinha uma nota promissória contra nós e usava isso para nos manter seus reféns, e nós não poderíamos pagar a dívida. Mas Jesus chegou diante de Jeová e disse assim: eu pago a dívida do homem, eu vou quitar o débito. Aí Jesus paga a dívida. A frase mais linda da Bíblia Sagrada é: está consumado. Está consumado está pago, está quitado, está zerado, está cumprido, está resolvido. E quando Jesus pagou a dívida, ele cravou no madeiro para dizer a Satanás: a dívida está paga, ele não deve mais nada. E o melhor, Jesus ainda nos deu uma cópia da dívida paga. Que cópia, pastor? Onde você chegar, se Satanás vier lhe acusar de alguma coisa, você tem a cópia da dívida paga. Que cópia? O Espírito Santo habita em você e testifica que o Senhor já lhe perdoou. Dá para dizer amém? Amém. Dá um toque no vizinho e diz para ele: arrependimento. Segundo lugar, Deus está procurando um homem obediente como Abraão. Provoca seu vizinho e diz para ele: faça o que Jesus manda, que dá certo. O que Jesus lhe mandar fazer, faça, que vai dar certo. Se Jeová lhe mandar sentar, querido, nem olha se tem cadeira, senta. Se Jeová lhe mandar ir, vai. Não vai para o Rio, nem para São Paulo, nem para a Europa, nem para a Ásia, porque lá está melhor. Vai porque Deus te mandou ir, porque o melhor lugar é a direção de Deus para a sua vida. Gênesis 12: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção, e abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 5: partiu, pois, Abrão conforme o Senhor lhe ordenara. Provoca o vizinho de novo e diz para ele: obedeça. Se o que Deus está lhe pedindo é sério demais, obedeça a si mesmo. Ele vai lhe respaldar, Ele vai te honrar. Na obediência o Senhor nos faz prosperar. Ainda que digam que você ficou doido, mas Deus não pode contar com alguém que não lhe obedece. Deus não pode usar alguém que sai da sua vontade a bel prazer. Eu estava indo pregar no evento um tempo desses atrás, e na semana do evento o Senhor me disse assim: não quero que você vá. Eu disse para o Senhor: agora não dá mais, já está divulgado, eu tenho que ir. E o Senhor disse assim: eu não quero que você vá. Eu disse: mas Senhor, como é que eu não vou? Vão dizer que eu faltei um evento, vai ficar feio esse negócio, ninguém vai entender que o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim: não vá. Eu disse: vamos fazer um negócio, Senhor? Eu vou até o momento que eu vou ter que tomar o embarque. Se até o embarque o Senhor fizer alguma coisa para que eu não vá, eu não vou. Pois Jeová fez. O avião partiu e eu não vi a chamada de embarque. Aí o Senhor troca a passagem? Troca a passagem. Não posso furar um evento. A minha mãe é do tipo que, se você disse que a vaca vale 100 e depois você descobriu que a vaca vale 500, azar o teu, vende pelo 100 que você disse, você deu tua palavra. Minha mãe é assim, não tem conversa. Eu disse: eu vou, Senhor. Aí o Senhor me perguntou assim: Josué, qual é o maior pecado que um homem pode cometer? Aí lá vou eu dar aula de teologia para Jeová. Que enrolação! Se blasfemar contra o Espírito Santo. O Senhor disse: você está enganado. O maior pecado que um homem pode cometer, Josué, é andar fora da minha vontade.
Um homem na minha vontade não blasfema contra o Espírito Santo, mas fora da minha vontade ele está sujeito à blasfêmia, ao adultério e a toda sorte de pecado. Volte para casa. E eu voltei para casa, telefonei para o pastor, e o pastor disse: fica na paz, eu já entendi porque Deus não lhe deixou vir, eu já sei o que é que está acontecendo. Querido, se nós queremos ser o homem e a mulher de Deus, obediência é a regra. Estou agilizando. Sai agora não, hein? Eu queria a outra mensagem. Se Deus lhe mandar ir, vá. Se Deus lhe mandar parar, para. Não teima. Está dando errado porque você está brigando contra Jeová. Para com isso. Deus não é menino. Aqui no Nordeste nós temos a expressão dar murro em ponta de faca. Terceiro, Deus está procurando um homem arrependido como Isaías, obediente como Abraão, quebrantado como Davi. Queridos, eu consultei alguns médicos porque eu queria saber como funciona o processo de decomposição do corpo humano depois da morte. Que interesse macabro? Não. É que eu queria pregar sobre orgulho na igreja. Eu queria descobrir o que se justifica o orgulho humano, porque eu devo lhe dizer que nenhum sentimento humano nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Quem olhou no espelho hoje antes de vir para cá, faz assim, pode levantar a mão que não é pecado não, tá? Quem gostou do que viu no espelho, faz assim. Pode gostar também que não é pecado. Autoestima, gostou mais ou menos? Deixa eu te dizer uma coisa, essa beleza que o espelho te mostrou hoje pela manhã, é pó. É pó. Sabe esse teu olho verde, azul, caramelado, negros? Sabe esses cabelos lisos, caracolados ou crespos? Sabe essa pele cheirosa? Se morrer hoje, acinzenta, empalidece, o sangue coagula. Te amam, mas vão ter que te sepultar porque vai cheirar mal. Então, qual é a explicação para a vanglória? Quebranta. Deixa Deus te quebrantar. Mergulha debaixo da sua misericórdia. Salmo 51, 17. O sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Ele dá graça ao humilde, mas resiste. Sabe o que é resistir ali? Resiste ao soberbo. Resistir ali literalmente é coloca o pé na porta. O cara está empurrando a porta e a porta não abre, porque Jeová está cuidando do universo e com o pé na porta para ele lá. Você é muito omitido, você é muito tirado, você não agradece, você não adora, você pisa nos outros, você vai ficar aí com a porta fechada. Aí Jeová está cuidando do mundo e o pé na porta trancada para o indivíduo não passar. É preciso quebrantamento espiritual. Sabe o que ele diz ao povo de Judá através de Joel? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu não estou falando para todo mundo, eu não estou exortando igreja, eu estou falando para o homem que Deus procura.
Só estou falando para eles, para quem quer ser achado por Deus, para fazer uma grande obra. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser quebrantada. Eu estou dizendo que o homem que Deus procura, a mulher que Deus procura, precisa ser quebrantada. Deus quer nos usar, mas é preciso que nós tenhamos a humildade de nos rendermos ao seu propósito, a humildade de nos rendermos à sua vontade, a humildade de nos entregarmos ao seu querer. Você me entende? Diga amém. Amém. Dá um toque assim no vizinho e diz para ele: a gente é pó. A gente é pó. A gente é pó, hein? Quarto lugar, Deus está procurando um homem paciente. Paciente, como Jó. Irmãos, eu não vou dizer eu era, porque eu não sou lá essa coisa toda não. Mas eu vivia dotado de uma impaciência tão maluca. Eu tinha um taxista em Feira de Santana que era quem sempre me apanhava nos lugares que eu precisava, e ele já sabia. Eu ligava para ele e dizia: estou no banco, e ele não parava no banco. Ele ia descendo, porque eu com certeza não esperaria ele no banco. Eu já ia andando para ele me acompanhar no meio do caminho. Não tenho paciência para lidar com gente que anda em câmera lenta. O meu filho, quando ele é tão impaciente que quando ele está nervoso, ele diz assim: pai, calma. Quanto mais eu mando acalmar, mais eu fico nervoso. Efeito contrário. Agora presta atenção nisso. Com Deus as coisas são regidas pelo seu tempo. Eu acho, irmãos, que o camarada que mais confundiu o diabo na Bíblia se chama Jó. Não dá para Satanás entender a postura de Jó. O diabo ficou doido com Jó, porque, eu vou agilizar, o empregado chega e diz assim: as ovelhas foram queimadas por um meteorito que caiu do céu. O outro chega e diz: os sabeus levaram as jumentas e os camelos. O outro chega e diz: os caldeus levaram os bois. O outro chega e diz: um furacão derrubou a casa, matou os teus 10 meninos. Enquanto morre jegue, nordestino entende essa linguagem. Enquanto morre jegue, enquanto morre vaca, todo mundo aguenta, irmão. Mas mexeu nos meninos. Quem é pai sabe que se mexer nos meninos bagunça o coração. O texto da língua portuguesa diz que Jó prostrou-se e adorou. Mas prostrar-se e adorar ali não é: teus meninos morreram, obrigado Deus, porque matou meus meninos. Não. O texto original ali, prostrar-se é cair, desabar, desmaiou. Jó não aguentou ficar em pé, foi ao chão. E quando alguém chega e tenta reanimá-lo, Jó abre os olhos, olha para o céu e diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como é que o diabo entende um negócio desse? Aí o diabo chegou diante de Deus e disse assim: tá, pele por pele, tudo que o cara tem dará por sua vida. Toca nele, Senhor, vai ver se ele não blasfema. E Jeová diz: vai lá e toca nele, mas só tem limite. Não toque contra a sua vida. Dá um toque no vizinho e diz para ele assim: toda a ação do diabo
tem limite estabelecido pela soberania divina. É forte, hein, Brasil? Não passa. Eu creio nisso. Concluindo, Jó foi ferido de furunculose estafilocócica generalizada. Uma junta médica norte-americana, em pesquisa, concluiu a partir dos sintomas que a doença que estava em Jó era uma doença rara, chamada furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. No capítulo 8 ele diz que até na sua boca haviam tumores. A furunculose causa enfraquecimento dos ossos e das cartilagens. Por isso que as unhas de Jó caem e ele se coça com cacos. Aí a mulher de Jó chega e diz: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: ficou doida, desviou. Aí eu gosto desse texto, o amigo de Jó chega, capítulo 13, ele faz, e diz assim: eu tive um pesadelo, estou apavorado, eu vi um vulto que passou perto de mim, a minha pele se arrepiou, estou em desespero, é o anjo da morte. Aí Jó sente o gelo da morte toma conta do corpo. E Jó percebe que vai morrer. Satanás estava dizendo: ameaça ele, coloca a vida dele por um fio. Quando Jó pensa que vai morrer, capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Provoca o vizinho e diz para ele: espera, paciência. Preciso concluir. Santa Claus, vou concluir. Deixa eu falar de dois homens aqui que eu gostaria de falar deles. Arrependido como Isaías, obediente como Abraão. Quem mais? Quebrantado como Davi, paciente como Jó. Paciência, espera, chorão como Jeremias. Deus está querendo levantar nesta geração um povo que chora, um povo que derrama a alma. Queridos, a minha avó paterna era índia. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar uma flanela para tirar a poeira do que sobrou. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse assim: aqui é minha casa. Até porque para aguentar seu João Brandão, ela precisava do ministério da paciência. A minha avó orava entre 7 e 8 horas por dia. Lembro-me muitas vezes de chegar na casa dela e debaixo da cadeira onde ela ficava ajoelhada ter gotas e gotas e gotas de lágrimas. E um dia eu perguntei para ela: avó, por que a senhora ora tanto? A minha avó mandou eu ficar em pé de costas, mediu as minhas costas a palmos. Eu ainda lembro que as minhas costas deram na mão dela 3 palmos e alguns dedos. E ela disse: estou orando, meu filho, para Deus alargar os seus lombos. Hoje eu sei o que ela quis dizer. É pau para todo lado. Jeremias 9:1, o profeta diz assim: quem dera que os meus olhos se transformassem em fontes de lágrimas, e eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo.
Ezequiel capítulo 9, o profeta tem uma visão. Ele vê alguns homens armados entrando em Jerusalém. E o Senhor diz aos homens armados assim: matai homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai escapar ninguém. Ezequiel percebeu quando apareceu um homem com um tintureiro na mão. E na visão de Ezequiel, o Senhor diz aos homens armados: esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar, depois matai o resto. Tem igreja que já morreu porque não tem mais lágrimas. Tem ministério que está indo no embalo, na banguela, na ponga. Não tem mais lágrimas. Deus está querendo homens e mulheres que chorem. Pastores, Joel capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Provoca de leve o vizinho e diz para ele: Deus está esperando você chorar. Deus está esperando você chorar. Eu não estou censurando a risada, não estou censurando as brincadeiras, não. Estou falando de um momento em que nós precisamos derramar a alma. Estou falando que há coisas que só acontecem quando nós choramos. Estou falando que há cadeias que só se quebram com lágrimas. Estou dizendo que há um nível de avivamento que só se alcança com lágrimas. Estou dizendo que há um nível de unção que só se recebe com lágrimas. Estou dizendo que há hostes malignas que só são repreendidas quando nós buscamos a Deus com lágrimas. Estou dizendo que há uma cadeia para se quebrar. E nós precisamos entrar na presença de Deus com lágrimas. Diga comigo assim: Senhor, leva-me às lágrimas de quebrantamento. Aleluia. Eu le mando lá esterrando lagar. Provoca o vizinho e diz para ele: experimenta chorar. Ninguém fica famoso porque chora. Estou concluindo. Ninguém grava CD chorando. Ninguém sai na primeira página de um jornal chorando. Quem chora não fica famoso aqui. Quem chora fica famoso lá. Satanás conhece a diferença de quem chora e de quem brinca com as coisas espirituais. Pergunta para o seu vizinho: Satanás sabe quem é você? Sai em nome do Cristo que Paulo prega. Oh, eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Fique de pé, por favor. Deixa eu citar só mais um homem. Não vou comentar mais dele. Deus está procurando um homem íntimo, como Moisés. Diga comigo: intimidade. Você deixa eu citar só 2 versículos de Moisés? Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Números 12. Arão, sumo sacerdote. Miriam, a profetisa. Moisés toma uma decisão na vida dele, e Arão e Miriam chegam em casa murmurando de Moisés e dizendo assim: o que é que ele pensa? Que Deus só fala com ele? Eu sou profetisa. E Arão diz: eu sou o sumo sacerdote. Aí Jeová ouviu esse negócio e não gostou.
O Senhor chamou Moisés em Números 12, disse: Moisés, chama Arão e Miriam, leva lá na frente da tenda que eu quero conversar com vocês três. Chegaram lá Arão, Miriam e Moisés na frente da tenda, e o Senhor diz assim: Arão, sim, Senhor. Miriam, fala, Senhor. Olha a colocação de Deus, olha que colocação. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. É Jeová quem está falando. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. E aí eu vou falar com ele em sonhos ou em visões. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. É isso que Deus quer te dar nesta manhã, penúltima reunião deste congresso. O Senhor já falou profeticamente com cada um de nós, nos fez promessas, e essas promessas não cairão por terra, porque Deus é Deus. Mas entenda uma coisa: Deus não nos dá nada que não seja para aplicar no seu reino. Todas as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida estão relacionadas ao seu reino. E eu quero orar contigo agora. Diz aí para o Senhor: eu quero que o Senhor me use. Diz aí com as tuas palavras: eu estou aqui para ser usado pelo teu poder. Eu estou aqui para ser tomado pela tua unção. Se renda. Faça uma oração de entrega agora. Faça uma oração de entrega agora. Estou concluindo. Entregue a Deus a sua vida. Entregue a Deus a sua esposa, o seu marido. Entregue a Deus os seus filhos. Entregue a Deus a fazenda. Entregue a Deus a empresa. Faça uma entrega agora. E diz para Ele: estou nas tuas mãos. Espírito de Deus, paira sobre nós nesta manhã. Sopra um vento da tua plenitude aqui. Sopra, Senhor. Eu quero pedir um quebrantamento espiritual envolvendo a alma do teu povo, de maneira extraordinária, Deus, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, ore pela pessoa do seu lado, ministre sobre ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus.